Discussão de artigos sobre hérnia discal da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pela doutora Amanda Loser. Então, para mim, ficou disposto para falar sobre o tratamento das hérnias discais, principalmente lombares, de acordo com o Sport Trials. Então, vou começar falando primeiro sobre as hérnias discais, né? A gente sabe que é uma doença muito prevalente, né? Afeta até 2% da população anualmente. Acomete geralmente uma faixa etária de 30 a 50 anos. O local mais comum é de L4, L5 ou L5S1. A gente sabe que a radiculopatia ciática é a principal causa de limitação funcional entre adultos jovens e ela envolve custos diretos, tanto como exames de imagem, fisioterapia, medicações, internações, e custos indiretos, como perda de produtividade, afastamento do trabalho, judicialização. E a nível de Estados Unidos, a gente sabe que demanda um custo de 50 bilhões de dólares por ano. A gente, enquanto residente, chefe, sabe que existem indicações clássicas para cirurgia de hérnia de disco lombar. Basicamente, a falha no tratamento conservador após mais de 6 semanas, déficit neurológico progressivo, a síndrome da caldequina sendo uma urgência absoluta, a dor incapacitante refratária ao tratamento clínico otimizado também seria uma indicação. Então, quanto à série Sport Trials, esse esporte significa essa sigla aqui, SPORT. É um estudo multicêntrico financiado pela NIH dos Estados Unidos, focado em lombalgia e radiculopatia. Esse estudo tem 3 braços, que a gente vai se até ao esporte 1, falando sobre hérnia discal lombar, mas o esporte 2 é sobre estenose lombar, e o esporte 3 sobre espondilolistese degenerativa. Em relação ao esporte 1, ele foi publicado em 2006 e tinha o objetivo de avaliar o tratamento cirúrgico em comparação ao tratamento conservador, tendo como base o alívio da dor, a melhora funcional, a satisfação do paciente e os desfechos a médio e longo prazo. O tratamento cirúrgico avaliado foi a dissectomia aberta padrão e o não operatório foi a educação, aconselhamento, fisioterapia, injeções epidurais, terapia quiroprática, anti-inflamatórios e opioides. O desenho do estudo foi híbrido, porque a princípio foi um ensaio clínico randomizado, mas alguns pacientes não aceitaram a randomização e foram encaixados numa corte observacional paralela. Os desfechos avaliados, assim como o Thales falou na apresentação passada, levam em consideração o SF-36, o ODI, avaliando pacientes a cada 6 meses, 1 ano e 2 anos. Em relação ao ODI, o Thales também falou sobre isso, é um score que varia de 0 a 100 e avalia como a dor afeta a vida do paciente em 10 áreas da vida funcional, quando a intensidade da dor, cuidados pessoais, elevar objetos, andar, sentar, ficar em pé, dormir, vida sexual, vida social, viajar, e quanto maior esse score, mais o paciente tem disfunção. Em relação ao SF-36, ele foi avaliado em 2 âmbitos, no âmbito de bodily pain e physical function, variando de 0 a 100, e quanto maior, melhor a qualidade de vida do paciente. Então, são dois indicadores inversos, né? Quanto ao esporte 1, os critérios de inclusão foram a dor radicular há mais de 6 semanas, evidência de hérnia na ressonância, evidência de irritação da raiz nervosa com LASEG positivo, déficit neurológico correspondente a achado da ressonância, e os pacientes que tinham múltiplas hérnias foram incluídos se apenas uma dessas hérnias fosse considerada sintomática. E foram excluídos os pacientes com cirurgia lombar prévia, síndrome da cauda equina, escoliose maior que 15 graus, instabilidade segmentar, fraturas vertebrais, infecções, gravidez, espondiloartropatia inflamatória, comorbidades que contraindicassem a cirurgia, ou incapacidade ou recusa em realizar a cirurgia em até 6 meses. Então, aqui são esses dois estudos, o ensaio clínico randomizado e a corte observacional. A gente tem que eles avaliaram pacientes de março de 2000 a novembro de 2004, de 13 centros nos Estados Unidos. A média de idade do ensaio clínico randomizado foi de 42 anos e da corte observacional foi de 41,7 anos, então, muito parecido. O ensaio clínico conseguiu abranger 501 pacientes, divididos em 245 cirúrgicos e 256 alocados no grupo não cirúrgico. E a corte observacional, 528 foram alocados no grupo cirúrgico e 191 no grupo conservador. Em relação aos principais resultados, agora dividindo de novo em relação ao ensaio clínico randomizado, em 6 meses, o indicador ODI mostrou que a cirurgia teve uma melhor pontuação, uma melhora da pontuação em 38 pontos na média,
do que os casos não operatórios, que tiveram uma melhora de 24,9 pontos, uma diferença de 13,1. Quanto ao indicador SF36, a cirurgia também se mostrou um pouco melhor nesse âmbito, com uma diferença de 9,3. E SF36, nesse outro âmbito, a cirurgia se mostrou também superior, com uma diferença de 10,8. Depois de um ano, esses pacientes foram reavaliados e manteve-se essa melhora, essa vantagem da cirurgia, mas com uma diferença reduzida. O ODI, que era de 13,1, foi para 10 pontos, e esse F36, que era de 9 e 10,8, foi para mais ou menos 8 pontos. E após 2 anos, esses pacientes foram reavaliados. A cirurgia continuou tendo benefício, mas a diferença diminuiu ainda mais. O ODI, por exemplo, de 13,1 em 6 meses foi para 6 a 8 pontos. Então, em alguns domínios, a diferença também não teve significância estatística. Em relação à corte observacional, os pacientes foram avaliados em 3 meses, no score ODI. A diferença foi de 15,2, mantendo a superioridade da cirurgia. SF36 também mantendo a superioridade da cirurgia, com uma diferença de 14,9. E do outro âmbito do SF36, a cirurgia mantendo superioridade com 15,4. Após 2 anos, a gente percebe que essa diferença ela se mantém, né? A cirurgia continua sendo superior, mas a diferença diminui, né? De 15 para 13, de 14 para 10 e de 15 para 12. Existem algumas críticas a esse Sport Trial, é que os pacientes tiveram um alto crossover. Então, os pacientes que foram alocados no grupo cirúrgico, 50% decidiram por não operar. E 30% dos pacientes que estavam no grupo não cirúrgico optaram por cirurgia. Então, esse elevado índice compromete a análise estatística. Um outro ponto é que o grau de herniação, então, se era uma protrusão, se era uma extrusão, se era um sequestro, não foi estratificado. E a gente sabe que, por vezes, isso pode influenciar. E a subjetividade dos desfechos, né? A dor, SF36, tudo vai depender muito de como o paciente vai responder isso, em que momento ele vai responder isso. Então, de conclusões que a gente tem, separando por um ensaio clínico e pela corte observacional. Pelo ensaio clínico, a gente sabe, eu falei sobre o alto índice de crossover, que pode diluir o efeito analítico do estudo, e a gente passa a entender que a dissectomia oferece um alívio funcional e de dor mais rápido e marcante nos primeiros meses, porque depois de 2 anos, a gente percebe que essa diferença diminui e termina não se igualando, né? Mas o potencial dela de melhora são nesses primeiros meses de avaliação. Quanto à corte observacional, a gente sabe que é um estudo observacional, então está sujeito a viés de escolha, apesar do grande número de pacientes, né? A gente viu lá atrás que no ensaio clínico a gente tinha 501 pacientes e na corte observacional 743. Então, apesar disso, é sujeito a viés. Então, tanto a cirurgia quanto o tratamento conservador trouxeram melhoria significativa em todos os desfechos, como a gente viu naqueles resultados anteriores. Então, quem passou por cirurgia relatou benefícios maiores, especialmente em curto prazo. E essa vantagem ainda se apresentava, mas de uma forma um pouco menor, depois de 2 anos. Então, em relação ao Sport Trial do tipo 1, né, do braço 1, foi sobre isso basicamente que eu trouxe para falar. Eu conversei com o Ponge, ele tinha pedido para falar também sobre 3 outros artigos também relacionados a esse tema, né? O primeiro foi publicado em 2017, que tinha o objetivo de avaliar o efeito da cirurgia versus o tratamento conservador. Também muito parecido dessa linha do Sport Trial, né? Em pacientes com hérnia de disco lombar, analisando dor, função, qualidade de vida e segurança clínica. Então, nessa meta-análise foram avaliados 19 estudos randomizados, 2.272 pacientes no total. Então, os principais resultados foram: a dor teve uma redução significativamente maior com a cirurgia, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, que fala também, assim, o resultado muito casado com o Sport Trial. Em relação à função física também, com esses scores, né, que a gente falou, ODI, SF36, teve uma melhora superior no grupo cirúrgico em médio e longo prazos. Aí já não bate tanto com o Sport Trial que a gente trouxe. Em relação à qualidade de vida, os pacientes relataram ganhos maiores após a cirurgia, em detrimento ao tratamento conservador. E segurança, eles disseram que a taxa de eventos adversos foram similares nos dois grupos. Tem minhas dúvidas. Então, a gente consegue concluir que os estudos foram considerados heterogêneos e também com alto risco de viés, né, por ser uma análise, mais
não é um ensaio clínico em si, né, obviamente. Então, é observacional também. Mas, apesar disso, sugere que a cirurgia promove melhores resultados funcionais e analgésicos sem aumento de complicações. O outro trabalho que eu trouxe também é sobre uma meta-análise de 2000 e, se não me engano, 2021 ou 2020. É, ela foi uma revisão sistemática que avalia as diferentes técnicas cirúrgicas para tratamento da hérnia de disco lombar. Então, englobando, né, abordagens convencionais e minimamente invasivas. Então, avaliando os desfechos de dor, incapacidade funcional e a taxa de reoperação, com segmento de 1 ano. Foram 32 estudos incluídos nessa análise e englobando 4.877 pacientes. E os principais resultados dela foram que nenhuma técnica se destacou como claramente superior em todos os critérios. A maioria dos métodos se mostrou com desempenho comparável. Em relação à dissectomia percutânea e o tratamento conservador, eles tiveram o pior resultado, com uma eficácia inferior nas medidas de dor e função. Em relação à dissectomia endoscópica percutânea, ela teve o melhor balanço entre eficácia e segurança, menor taxa de lesão dural e complicações intraoperatórias. E em relação à técnica tubular, ela mostrou menor taxa de reoperação entre as opções avaliadas. Então, a gente conclui que a escolha da técnica pode influenciar não só no alívio da dor, mas também na complicação e recorrência e reoperação dos pacientes. E o último é uma meta-análise, uma revisão sistemática publicada em 2024, em que analisou também os tratamentos conservadores e os tratamentos cirúrgicos em pacientes com hernia de disco lombar. Foram 15 estudos publicados de 2019 a 2024, e os principais resultados foram que o tratamento conservador trouxe alívio imediato dos sintomas, e a cirurgia, sendo aberta, microdissectomia ou endoscópica, elas tiveram eficácia superior em pacientes selecionados, com déficit neurológico ou com falha no tratamento conservador. E aí, essa revisão sistemática tem algumas limitações, né? O número de estudos incluídos reduzido, né? 15, limita a gente generalizar os resultados. E também essa publicação, ela teve uma restrição de avaliar só artigos publicados em inglês, então exclui alguns potenciais publicados em outras línguas. E basicamente foi isso.